E aí, sexto ano, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade lá ao nosso conteúdo de placas tectônicas, né? Que a gente viu que, relembrando o que seriam essas placas tectônicas. A gente viu que a crosta está aqui, o manto está aqui. E aí no meio, entre a crosta e o manto, a gente tem as placas tectônicas. Esses grandes blocos de rochas que, de certa maneira, impedem o magma que está no manto, né, de subir para a superfície. Então a gente tem aqui superfície, placa, magma, que já é o manto. Só que nem sempre a placa tectônica vai conseguir impedir o magma de chegar na superfície. A gente vai ver na próxima aula, né? E aqui tem um exemplo do vulcanismo, né? Um vulcão entrando em erupção. Quando o vulcão entra em erupção, a gente tem aí o magma chegando na superfície terrestre. E aí, semana passada, a gente viu o limite divergente, né, que é o limite em que as placas estão juntas e vão se separar. E hoje a gente vai ver os outros dois limites que faltam, né? Eu acho que semana passada estava como movimento, mas não tem problema, tá? Movimento divergente, movimento convergente, ou limite convergente, ou limite divergente é a mesma coisa. Bom, no limite convergente, nesse tipo de limite, as placas convergem, ou seja, chocam-se umas com as outras, provocando a aproximação delas. E as placas de maior densidade afundam em direção ao manto da Terra, fundindo-se devido às altas temperaturas provocadas pelo movimento convectivo. A placa menos densa direciona-se em sentido oposto devido à pressão gerada. O resultado em dobramentos na superfície terrestre. Observe. Bom, primeiro, o que são esses dobramentos? Então, percebam que a superfície está plana, está reta. Quando a placa afunda uma e sobra a outra em cima da outra, a superfície ela vai o quê? Levantar. Então a superfície está assim, retinha, ela vai, levanta. E o que que isso é? Superfície levantada nada mais é do que morros, montanhas, né, grandes elevações. Então nesse movimento, esses dobramentos na superfície, é a superfície reta, ela dobra, né, vira uma ondinha, que é o que a gente chama de montanha. Então nesse movimento, uma placa desce e a outra sobe. No limite transformante, nesse tipo de limite de placas, há movimentação deslizante entre os blocos, um em relação aos outros. Essa movimentação resulta em rachaduras de contato, não havendo a destruição, tampouco o aumento da criação de placas. Aumento ou criação de placas. Falhas podem ser resultados, como a falha de San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos, resultado do movimento transformante entre as placas do Pacífico e as placas norte-americanas. Bom, percebam que nesse limite as placas estão aqui juntas, uma com as outras, e elas friccionam, ou seja, elas barram uma nas outras. Elas ficam sarrando uma nas outras, vamos dizer assim. Então elas só vão ficar se friccionando. E aí ele vai gerar o que a gente chama de falha. O que é essa famosa falha de San Andreas que eu pedi para vocês assistirem o filme? Quem viu o filme? A falha de San Andreas é isso aqui, ó. Percebam, uma placa de um lado, outra placa do outro, ela ficou esbarrando e ficou gerando o que? Gerou uma falha, gerou uma grande rachadura nesse local. Aqui, ó, a falha de Sanders. A placa ficou uma esfregando na outra, uma esbarrando na outra e gerou essa falha. Essa é a famosa falha de San Andreas, que é uma falha gigantesca, assim, que a gente consegue ver de uma imagem de satélite. Que foi resultado. Opa, desculpa. Que foi resultado desse tipo de movimentação de placas tectônicas. E no Brasil, professor, tem falha? Tem placas tectônicas? Bom, o Brasil está aqui, né? Esse é o território brasileiro. A gente tem um mapa aqui de todas as placas tectônicas do mundo. E aqui no nosso território, dando um zoom, essas linhas aqui seriam as linhas onde a gente encontra placas tectônicas. Percebam que o Brasil que está nesse território aqui, tá? Então, isso aqui ainda não é Brasil, tá? Isso aqui já é Argentina, já é Chile. O Brasil, ele tá só aqui.
Então percebam que o Brasil ele não está no limite de placas, então ele não tem territórios no seu, não tem territórios, ó, não tem placas tectônicas no seu território. Lembra lá que a gente falou sobre o vulcão que tem em Nova Iguaçu, mas é um vulcão lá da época da Pangeia. Ah, isso significa que o Brasil não tem terremotos? Ele até fala aqui, né? Mas vale dizer que não é verdade que o Brasil não existe terremotos. E não é. Por quê? O Brasil não tem terremotos vindo de placas tectônicas dele, porque ele não está no limite de placas, então ele não tem placa tectônica, mas ele vai ter terremotos, porque, por exemplo, alguns terremotos que acontecem aqui no Chile ou na Argentina, dependendo da sua intensidade, pode chegar no Brasil. Por quê? A Argentina, por exemplo, faz limite com o Brasil. A Bolívia, por exemplo, faz limite com o Brasil. E são países que têm a ocorrência de terremotos. Então, alguns terremotos podem chegar em território brasileiro, sim, como a gente já teve terremotos no Brasil, mas terremotos muito fracos, que não causaram grandes danos, como causam na Argentina, na Bolívia, no Chile e por aí vai. Tudo bem? Para terminar, a gente tem nossos exercíciozinhos aqui. Não tá grande, tá? Tem várias páginas, mas é porque tem imagens, então a matéria de hoje não tá grande. E é isso. Semana que vem a gente continua falando sobre vulcões. É bem legal, eu adoro falar sobre vulcões. E é isso. Qualquer dúvida é só perguntar. Boa aula.